Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Aplauda Jesus Cristo com alegria. Irmão, nós vamos estudar hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos então, pegue a sua Bíblia, vamos abrir já no nosso texto áureo, que está na carta aos Romanos, capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Encontrou o texto sagrado? Romanos capítulo 1 e os versículos 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá. Alguém falou café? Tem gente que vive pelo café, né? O justo viverá pelo celular, não. Tem gente que fica doente se perder o celular. Fica. Ah, se fosse a quarentena sem internet, né? Imagine a quarentena sem internet. Mas o justo viverá. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de todas as redes sociais, mais de toda. Vocês estão sabidos, hein? Olha só, a quarentena não deixou a gente esquecer nada não, né? Vocês estavam conectados com Deus até na quarentena. E vamos pedir para Jesus preparar nossos corações. Vamos pedir para Cristo nos preparar. Meu Deus e meu Pai, prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Meu Deus, queremos ser transformados aqui neste momento. Renova o nosso entendimento. Meu Deus, que estejamos prontos para receber, meu Pai, tudo que o Senhor já preparaste para nós aqui hoje. Queremos sair daqui alimentados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Toma o teu assento, por favor. Mas faz isso aplaudindo a Jesus. Faz isso aplaudindo a Jesus, que fica mais bonito. Aplaude a Cristo com alegria. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Nós estamos hoje iniciando nossos estudos no nosso manual bíblico, que fala sobre as 13 epístolas ou cartas do apóstolo Paulo. Paulo é aquele apóstolo chamado por Cristo após a morte do Senhor Jesus. Aquele que outrora tinha sido perseguidor do evangelho, matador dos cristãos, destruidor de igrejas. Agora Jesus Cristo encontra ele no caminho, e a história dele é completamente transformada. Há alguns que chegam a dizer que o nome dele foi mudado. Na verdade, o nome dele não foi mudado. Antes do capítulo 9, aparece sendo chamado como Saulo, e depois aparece como Paulo. Na verdade, só é uma questão mesmo de tradução de um idioma ou de outro. Saulo seria a tradução do hebraico, Paulo seria a tradução do grego. Então, na verdade, seria o mesmo nome. Mas, enfim, o que importa foi o que Deus fez na vida dele. Ele foi transformado, desde que ele foi encontrado por Cristo. Não foi ele que achou Jesus, foi Jesus que achou ele no caminho. Todos nós estávamos perdidos, mas Cristo nos encontrou. Não foi nós que aceitamos a Jesus, foi Ele que nos aceitou no momento que Ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Agora este homem, Paulo, o apóstolo, vai ser assim chamado como apóstolo de Cristo. Ele é considerado o 13º
apóstolo. Os 12 primeiros, com exceção de Judas, que traiu a Cristo e foi substituído por Matias, esses 12 são considerados como apóstolos dos judeus, sendo que Paulo sozinho é o apóstolo dos gentios. Bastante responsabilidade para o nosso irmão, né? 12 repartiu só Israel, né? E um sozinho é considerado apóstolo dos gentios. E nós vamos entender o porquê que ele é o apóstolo dos gentios quando a gente começa a estudar as suas epístolas ou as suas cartas, como você queira entender. Apesar de haver uma diferença entre esses dois termos, cartas ou epístolas, a gente pode usar de forma intercambiável sem nenhum problema. Pode dizer carta aos Romanos ou epístola aos Romanos, não vai perder a importância daquilo que nos representa. Paulo, ele vai escrever esta carta aos irmãos de Roma, quando ele ainda não havia estado em Roma. Muito provavelmente ele não tenha sido o precursor daquela igreja, mas de alguma forma a fé daqueles irmãos foi comunicada ao apóstolo Paulo, e ele estava então agora trazendo para os irmãos algumas orientações. E nós temos aqui alguns aspectos em que Paulo vai enfatizar nesta carta e que nós chamamos de lição aplicada. Eu sei que os irmãos que sempre acompanham a escola bíblica sabem o que este termo representa, mas só para a gente dar uma refrescadinha na nossa memória, lição aplicada tem a mesma ideia de uma injeção. O remédio só faz efeito se ele for ingerido, seja de forma venosa, de forma de um comprimido, enfim. O que importa é que o remédio tem que entrar no nosso organismo, senão ele não vai fazer efeito. Não adianta você ir ao médico, o melhor médico do mundo, ele faz o exame que tem que ser feito, tem o diagnóstico exato do seu problema e te passa uma receita. Você compra o medicamento na farmácia, aí chega em casa, aí você fica só olhando para o remédio. Não é que esse remédio é bom mesmo? Muito bom esse remédio aqui. Interessante esse remédio aqui. O médico tinha razão em receitar esse remédio aqui, ele é bom mesmo. Vai resolver o problema? Só olhar para o remédio resolve o problema? Assim também é a palavra de Deus. Só a gente saber que a palavra é de Deus, só conhecer a palavra de Deus, só entender aquilo que a palavra de Deus determina, só ter as informações a respeito da palavra de Deus, isso não muda a vida de ninguém. A nossa vida só é mudada a partir do momento que a gente pega esta palavra e aplica em nossa vida e saímos da questão teórica para uma vida prática. A palavra de Deus só tem efeito quando nós vivemos ela. Por isso que nós temos aqui em todas as nossas aulas este momento em que nós vamos entender o que é que nós precisamos de uma forma principal aplicar em nossas vidas. Paulo destaca alguns aspectos de Deus para alguns homens. Paulo fala da ira, da justiça e do juízo, que viriam sobre os impiedosos, idólatras e abomináveis. Roma é uma cidade que dispensa comentários. Há uma vasta história sobre Roma, e naquele período, não diferente muito dos dias atuais, havia uma perversão muito grande em Roma, algo meio que comum dos grandes centros, das grandes metrópoles. Parece quanto maior a cidade, maior a depravação, é isso que nos parece. Roma é uma cidade que no seu aspecto secular, ela é cheia de imoralidades, e Paulo estava temendo que essas imoralidades estivessem adentrando na igreja de Jesus Cristo. E é claro que todos nós, não somente o pastor, que está como vigia, como o segurança no bom sentido da igreja, mas todos nós temos que estar atentos
a tudo aquilo que tenta alterar o DNA da igreja, se é que você me entende. Não podemos ser uma igreja transgênica, não podemos alterar as propriedades do DNA da nossa igreja, daquilo que nós somos. E Paulo foi percebendo que algumas coisas ali estavam erradas, e ele então vai trazer as advertências a respeito da ira de Deus. Sei que a gente gosta de olhar muito mais para o aspecto do amor de Deus. Alguns não entendem e até não aceitam quando a gente fala da ira de Deus. Contudo, o amor e a justiça de Deus só fazem sentido para nós quando a gente entende também a ira de Deus. Porque se Deus nos ama e nos livra de alguma coisa, do que é que Ele está nos livrando? Se Deus nos salva, se Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, do que é que Ele está nos livrando? Será que alguém saberia me responder esta pergunta? Do que é que Deus nos livra? A morte de Cristo nos livra do quê? Nos livra do diabo? Pasme os senhores, mas a morte de Cristo nos livra do próprio Deus. Como assim? Nos livra de nos encontrar com Deus em nossa situação natural, em nossa situação normal, porque todos nós, eu e você, somos réu do juízo de Deus, porque de forma indistinta, todos nós que aqui estamos, somos pecadores. Paulo vai falar sobre isso. Então a ira de Deus, ela está sobre o pecado e sobre os homens pecadores, e Deus é um Deus justo, que não pode deixar de aplicar a sua justiça. Se Deus não aplica o resultado do pecado sobre o homem, Deus seria um Deus injusto. Sabe aquele pai que vive prometendo que vai bater no filho e nunca bate? O filho vai ficando sem vergonha, não vai não? Sempre promete e nunca faz. Deus não é assim. Ele precisa ser justo. Então Ele há de aplicar sobre o homem a sua ira, que é o resultado do pecado do homem. Deus não aceita o pecado. Haverá um momento de juízo sobre aqueles que espontaneamente, deliberadamente recusaram receber a justificação por Cristo Jesus. Então Deus escolhe os seus servos para pregar e para anunciar a ira de Deus, a justiça e o juízo, para que haja arrependimento, e havendo arrependimento do homem pecador, haja também a aplicação da justificação de Deus sobre este homem, o qual estará debaixo do amor incondicional de Jesus Cristo. Deus, Ele é justo, Ele não pode simplesmente fazer vista grossa aos nossos pecados, contudo, Ele é um Deus que nos aplica a sua misericórdia, se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Foi para isso que Cristo morreu, para permitir que nos apresentássemos de uma forma justa diante de Deus. Recebemos este amor incondicional de Deus sobre nós quando nós nos achegamos a Deus, reconhecemos nossa condição, nos humilhamos e entendemos que dependemos nele para viver. Somente por Cristo e pelo seu amor nós podemos ser aceitos por Deus. E é isso que Paulo vai defender aqui nesta epístola. Temos alguns objetivos. Primeiro, havemos de entender que por mais pecador que o homem seja, sempre haverá uma esperança para ele. Algo que eu e você temos em comum aqui é que nós somos pecadores. E algo em comum também para mim e para você é que a graça de Deus está disponível para nós todos. Onde houver arrependimento, haverá o perdão de Deus. Precisamos compreender que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras, desfrutando uma vida debaixo da graça de Deus. Em terceiro lugar, precisamos aprender a tolerar os mais fracos. Esse é um grande desafio para a igreja. É a gente conseguir aplicar
a comunhão, quando a gente vive com pessoas que nitidamente e muito obviamente elas serão diferentes de nós em tudo, inclusive até no nível de fé, na percepção espiritual. Precisamos exercer aquilo que de Deus nós recebemos, que é a misericórdia. A gente vai entender isso melhor durante a nossa aula. O nosso manual bíblico traz uma curiosidade. Quem é curioso aí diz amém. Vocês pecaram agora, né? Não, pecou quem não falou amém. Porque todo mundo aqui é curioso. Só muda a intensidade, né? Só muda a intensidade, mas preste atenção, brincadeira fora a parte, a gente tem aqui uma curiosidade. E curiosidade bíblica é bom a gente ter mesmo. Tem que ser curioso pela Bíblia, tem que ser curioso. Não pode ser curioso pela vida dos outros, essas coisas aí não. Agora, curioso pela Bíblia é bom a gente ser cada dia mais. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? Aqui todo mundo é bem inteligente. Então olha só, quem redigiu esta carta, ou seja, quem escreveu ela, foi Tércio, conforme lemos no capítulo 16 desta carta, versículo 22. Ele era um escritor de Paulo. Nessa época era comum o autor ter alguém que o ajudasse a escrever. Não temos muitas menções ou detalhes sobre o irmão Tércio. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Dá vontade até de glorificar, não dá não? De antemão, dá para a gente perceber o contraste que existe na condição antes de Cristo e depois de Cristo, né? Até a história mudou antes e depois de Cristo. Mas preste atenção que Paulo deixa muito bem explicado isso aí, que antes de a gente conhecer a Cristo, e Paulo sabia o que era viver sem Cristo. Paulo vai falar sobre isso, inclusive nesta carta. Ele sabia que antes de Cristo ele era simplesmente alguém réu do pecado, réu do juízo, réu da justiça de Deus, mas agora, estando em Cristo Jesus, ele está certo também que nada vai separá-lo deste amor. Era perdido, era pecador, não valia nada, estava condenado, mas agora em Cristo Jesus se tornou salvo para todos sempre. Pode glorificar a Jesus Cristo, pode glorificar a Jesus Cristo com alegria. Introdução ao comentário. Nós entendemos e acreditamos, conforme os estudiosos, que esta carta tenha sido escrita entre os anos 56 e 58 depois de Cristo.
Esta carta tem 16 capítulos bem diversificados, fala muitos assuntos. Temos nesta carta 65 citações do Antigo Testamento. O livro de Isaías é o mais citado dentre eles. Esta carta foi escrita tanto para Roma, como também para os Colossenses. E a mensageira desta carta foi a nossa irmã Febe. Não temos muitas menções sobre ela, mas ela ficou responsável por estar entregando esta carta aos irmãos romanos. Os principais temas abordados por Paulo nesta carta, a carta aos romanos. Temos aqui 6 assuntos principais que Paulo vai trabalhar com esta igreja. Primeiro, ele fala sobre condenação. Eu quero ler esses textos para vocês, porque eles vão nos fazer entender o que Paulo está dizendo aqui. Capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Paulo deixa claro que esta condenação ela tem uma direção. Esta condenação é aqueles que são desobedientes, que vivem pela iniquidade, obedecem à iniquidade e desobedecem a Deus, até porque não tem como obedecer a Deus e o pecado ao mesmo tempo, são totalmente antagônicos, totalmente contrários, é impossível. E Paulo diz que esta condenação, ela não é apenas aos gentios, como os judeus pensavam, que por serem nação eleita, criam que já estavam salvos, só por serem filhos de Abraão. Paulo diz que o que vai distinguir salvo ou não salvo não é ser judeu, ou ser grego, ou ser gentil, qualquer nação, mas sim obedecer ou não obedecer o evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 9, temos aqui em destaque o segundo tema principal desta epístola, e digo que entre todos aqui é o principal, está em proeminência, que é a justificação. Capítulo 5, versículo 9, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a nossa justificação ela é por meio de Jesus Cristo, pelo meio do sangue de Jesus Cristo. Eu sei que a gente já falou demais sobre justificação, mas como eu disse esses dias, não é demais a gente repetir aquilo que é essencial e é pilar para a nossa fé. Ninguém é justificado por ser bonzinho, por ser bonito, por ser legal, por ser cheiroso. A gente é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, por ele nós somos considerados justos diante de Deus. Se primeiro Paulo fala da condenação, em que todo desobediente está incluso, agora ele fala da oportunidade que surge através do sangue de Jesus Cristo. Quem já foi lavado por este sangue, diga glória a Deus. Somos justificados pela graça. Em seguida, Paulo fala da santificação, no capítulo 6, versículo 22, que creio eu que deva vir logo em seguida a justificação. Sim, após a justificação, deve vir a santificação. A gente não pode inverter essas coisas, colocar a santificação antes da justificação, senão a gente vai preparar excelentes hipócritas, verdadeiros falsos crentes. Se a gente tentar colocar a santificação antes de alguém de fato ser justificado e ter o seu entendimento transformado pela graça de Deus, a gente vai formar simplesmente religiosos. Aí eu te digo que o resultado é pior do que o início. Então Paulo vai falar aqui para nós no capítulo 6, versículo 22, sobre a santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Observe que existe um caminho em que Paulo está considerando. Liberto, estava no pecado, certo? Estava no pecado, condenado. Agora ele foi feito servos de Deus quando foi justificado e também adotado por Deus. Tendes vosso fruto, é a consequência desta obra de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Podemos considerar que Paulo coloca aqui isto em estágios, em degraus. Eu vou ler de novo. Não tenho preguiça. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora libertos. Primeiro tópico não é condenação. Então nós estávamos ali, condenados. Mas ele diz, fomos libertos. Em seguida ele diz que somos feitos servos de Deus. Quando somos justificados, nós já pertencemos a Deus. Éramos abomináveis a Deus e agora, pelo sangue de Cristo, como nós lemos no capítulo 5, versículo 9, nós estamos perto de Deus e servimos a Deus. Após ser liberto, justificado, nós temos a santificação, que é um fruto de Deus em nós, é um fruto da obra de Deus em nós. E após sermos santificados, Paulo vai falar que temos a vida eterna. Portanto, vamos lembrar do que a Bíblia nos fala, que sem santificação ninguém verá a Deus. Liberto, justificado, santificado, salvos pela graça de Deus. Alguém que queira glorificar a Deus nesta noite, vamos glorificar a Deus juntos. No capítulo 11, versículo 6 a 8, nós vamos ver o quarto tema principal desta epístola, em que Paulo vai falar sobre a eleição. Mas se é por graça, diz Paulo, capítulo 11, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para que não veem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Vale a pena a gente observar que ele está falando da eleição pela graça. Não vamos confundir a aplicação deste termo eleição, como alguns que dizem que esta eleição de Deus nos remete a uma eleição incondicional, como se Deus, em um tempo da eternidade, tivesse olhado para cada um de nós e dizer, eu quero que você seja salvo, você, e você não. Paulo não está falando de uma eleição incondicional, como se Deus, na sua presciência e até na sua soberania, já tivesse determinado quem seriam os eleitos. Paulo está dizendo, versículo 6, que esta eleição é pela graça de Deus. Então, eleição, ela está dentro do aspecto da graça. Então, quem recebe a graça é um eleito de Deus, porque Deus escolheu a graça para salvar os seus filhos. Ou seja, esta eleição está disponível a todos nós, porque quis Deus, decidiu Deus, preferiu Deus, por meio da sua graça, salvar todos quantos creem no seu Filho Jesus Cristo. Aqui está a eleição de Deus, não confunda. E no capítulo 13, versículo 13 e 14, nós temos uma aplicação muito importante para a vida cristã. E eu vou ler para vocês novamente, capítulo 13, versículo 13 e 14. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele está falando da aplicação do Evangelho, agora numa nova vida. Se ele já dispôs da graça de Deus, dispôs da ação de Deus por Jesus Cristo, agora ele vai dizer para nós como é que vai ser a nossa vida depois de nos tornarmos filhos de Deus. Sem poder detalhar muito, porque o tempo não nos permite, uma coisa a gente pode falar sem dúvida alguma: certamente há uma mudança perceptível, notável na vida daquele que recebe a Jesus. A nossa vida vai sendo transformada pela ação do Espírito Santo na nossa vida, e nós temos prazer, temos alegria em viver para a glória de Deus.
Se o Evangelho não for aplicado na nossa vida, trazendo transformação, não podemos afirmar que vivemos o Evangelho. E depois, já no capítulo 16, Paulo vai deixar a sua saudação a todos os irmãos. E esse aqui eu vou deixar de lição de casa para vocês lerem. Capítulo 16 de Romanos. Para quem não teve um filho ainda, ou para quem vai ter mais um, está ali as melhores sugestões que você vai ter na Bíblia, para você colocar no seu filho. Romanos 16, marca aí. Marcou aí, amor, para a gente fazer a leitura depois? Aristóbulo, e assim por diante. Urbano, só nome bonito, bem desse jeito assim. Romanos 16, dá uma lida depois. Mas eram pessoas que, apesar de ter uns nomes bem diferentes, eram pessoas que ajudavam Paulo no seu ministério. E aqui Paulo, não ia esquecer deles, Paulo vai lembrá-los ao citar esta carta. Tópico número 2, quais os problemas encontrados na igreja de Roma? Não é novidade que em igreja tem problema, né? Não é novidade para ninguém não, né? Puxa, pastor, eu vim para a igreja porque eu achei que não tinha problema na igreja e de repente tem problema também, sabe por quê? Eu vou falar para você, mas não conto para ninguém. Posso contar? Posso contar, mas você não vai contar para ninguém mesmo? Sabe por que a igreja tem problema? Vou falar, mas você não conta para ninguém não, né? É porque eu e você estamos aqui. Se eu e você não tivesse aqui, não tinha problema nessa igreja. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Se eu e você não tivesse aqui, essa igreja não tinha problema nenhum. Não tinha, não é por causa de nós mesmo. Porque onde tem gente, tem. É ou não é? E quanto mais vai aparecendo mais gente, vai tendo mais problema ainda, né? Primeiro era só o casal, achava que tinha problema, né? Aí apareceu o herdeiro. Aí já aumentou um pouco o problema. Aí daqui a pouco apareceu mais um. E mais um. E de repente não parou de aparecer mais, né? Mas são problemas que nos ensinam a como viver com Cristo e como viver em família. Aquela igreja, como toda igreja, tinha problemas. E Paulo estava ali para orientá-los. Alguns irmãos haviam sido influenciados pelas imoralidades de Roma. Como eu havia dito no princípio, na nossa introdução, infelizmente alguns foram influenciados pelo mundo em que eles viviam. E esse é um problema que a gente tem que cuidar e tem que evitar de todas as formas. Como eu disse, em manter o DNA da nossa igreja, manter o DNA da nossa fé. Não podemos ser influenciados, mas sim influenciar. Por isso Paulo vai falar sobre a justiça e o juízo de Deus. Que eles se atentassem e então receberiam a misericórdia, a justificação e a graça de Deus. Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se nós nos arrependemos, não importa qual seja o pecado, Ele vai nos dar a sua misericórdia, a sua justiça e a sua graça. Este é o mais importante para nós, tá bom? Tópico número 3, orientações e conselhos do apóstolo Paulo. Paulo ensinou a esta igreja sobre a importância da obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus não somente nos dá orientações, a palavra de Deus nos dá ordens, nos dá regras. A palavra de Deus, ela é normativa para nós. É mais do que um compilado de instruções, não, é muito mais do que isso. É um livro que nos traz todas as normas de Deus para vivermos como lhe agrada. Então é importante a gente estar de acordo com a palavra de Deus, não importa em que contexto a gente esteja. Os irmãos romanos estavam no meio de pessoas pecaminosas, de uma comunidade, de uma sociedade pervertida, mas Paulo vai dizer, é melhor obedecer a Deus. Não tem padrão para a igreja no mundo. O mundo não serve de base para nada,
para a igreja de Jesus Cristo, a nossa referência, a nossa instrução, a nossa regra, o nosso pilar está aqui na palavra de Deus. Enquanto estivermos obedecendo a palavra de Deus, a gente é igreja. Se a gente esquecer da palavra, não é mais igreja. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, menos igreja. O que nos diferencia é a palavra de Deus. Tem gente que quer levar as coisas com aquelas explicações politicamente corretas. É o maior perigo. O problema da nossa sociedade hoje é o politicamente correto. A igreja não vive o politicamente correto. A igreja vive a palavra de Deus. A nossa ética não é mutável como a ética deste mundo, que aquilo que era errado antes agora está certo. Aquilo que era completamente reprovado há alguns anos agora é aprovado e está sendo incentivado. A igreja continua pautada na palavra de Deus, e tem que ser assim mesmo, não pode ser de outro jeito. Porque se a gente deixar de seguir a palavra de Deus, o sal perdeu o sabor. E o que Jesus disse? Se o sal tornar-se insípido, ou seja, perder o seu sabor, o que acontece? Jesus disse: não serve mais para nada. Serve mais para nada. Já pensou a gente está perdendo o nosso tempo? Já pensou? Já pensou você sair da tua casa hoje, um dia chuvoso, para estar na igreja, ficar um tempo todo desse ouvindo o pregador falando, ofertar, e no final de tudo ainda ter perdido o tempo? Já pensou que... Então a gente tem que cuidar para não perder o sabor. A gente não tem que lutar para simplesmente continuar sendo uma igreja aceita pela comunidade. Eu sei que esse não é o tópico, mas acaba entrando. A igreja não tem que lutar para ser aceita pelas pessoas. Tem gente que fica preocupado: puxa, mas pastor, mas se a gente não flexibilizar, pastor, os tempos são outros, pastor, os tempos são outros, pastor. Não é daquele tempo não, pastor, que o senhor chegou na igreja, não. Os tempos são outros, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. A palavra de Deus, que é a nossa norma, ela é imutável. As leis mudam todo dia. A justiça da terra não dá para confiar. Agora a palavra de Deus, ela é fixa, independente ao tempo, independente da geração. Se hoje tem pessoas que pensam diferente, lá atrás também tinham pessoas que pensavam diferente, pode ter certeza. Mas os nossos pais na fé foram firmes em defender o verdadeiro evangelho, e a gente não pode fazer diferente hoje não. A gente não pode fazer diferente não. Você acha que é de hoje que aparece alguém que cai de paraquedas para querer mudar tudo? Não é de hoje não. Mas ainda bem que os nossos pais na fé foram firmes. Ainda bem, a gente não pode titubear não. A gente não pode titubear não. A gente não pode dar bobeira não, como diz o ditado. A gente tem que estar atento para que este evangelho não seja levado de uma maneira distorcida, e que a gente perca o nosso sabor e seja uma igreja parecida com o mundo. O mundo não precisa de uma igreja parecida com ele. Aí a gente troca 6 por meia dúzia. O que o mundo quer, ele já tem. É ou não é? O que o mundo gosta, ele já tem. Os prazeres que o mundo gosta, ele já tem. O tipo de música que o mundo gosta, ele já tem. A gente não tem que trazer essas coisas para a igreja para trazer eles não. Ou quer o evangelho do jeito que é, ou então o problema não é meu. Ou a gente aceita o evangelho do jeito que é. Eu não vou escancarar as portas para dizer: Jesus, olha quanta gente consegui na minha igreja, Jesus,
Júlio César de Souza, pai, tem um filho também. A Bíblia fala, cuide porque não é muita gente que é salvo não, tá? É só um lembrete assim pra gente refrescar a memória, sabe? Porque a gente vê as igrejas lotadas, mas a Bíblia fala que não são muitos que são salvos. Então é melhor a gente seguir esse conselho de Paulo, manter a obediência à palavra de Deus. A gente tem que ter um referencial seguro. Tem gente que se hoje alguém falar uma coisa, ele acredita. Se outro falar outra coisa, amanhã acredita. A nossa referência tem que ser uma base segura. E a única base segura é a palavra de Deus. Não é o fulano, o beltrano, o ciclano. Outro dia o Julinho perguntou, pai, quem que é o fulano, pai? Que o senhor fala tanto dele. Não, não é o A, não é o B, não é o C. Não é o R. Ninguém. A nossa referência é a palavra de Deus. Isso aqui é a nossa base. Já deu para entender, né? E aqui tem um texto. Capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí alguém vai dizer, pastor, Paulo está falando que tem que renovar, pastor. Paulo está dizendo que tem que renovar, pastor. E o senhor não está renovando não. Se você for analisar a estrutura desse texto, essa palavra usada para renovação, no seu original grego, ela traz a ideia de trazer o novo, mas não um novo, mas o novo original, tá entendendo? Renovação, não de trazer um novo atual, mas o novo original. Será que alguém está entendendo o que eu estou dizendo? É trazer novamente os valores que foram perdidos, é restaurar as bases que foram destruídas. É disso que Paulo está falando. Paulo não está falando para a igreja mudar a cada ano, a cada década, a cada século, se adaptar ao mundo. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo fala sobre renovar é manter o entendimento novo, conforme o original das Escrituras, conforme a base imutável, doutrinária da palavra de Deus. Somos chamados para manter as nossas bases de fé. Não podemos negociar, não podemos negociar. Não tem conversa não. Não tem conversa. Oh meu Deus, a hora passa ligeirinho. Enfim, temos aqui um resumo dos conselhos de Paulo. Paulo aconselha os irmãos a não ser vagarosos no cuidado, capítulo 12, versículo 11. A ser paciente nas tribulações, capítulo 12, versículo 12. Alegrar na esperança, seguir a hospitalidade, capítulo 12, versículo 13. Chorar com os que choram, capítulo 12, versículo 15. E a ninguém tornar mal por mal, capítulo 12, versículo 20. Paulo visava três coisas fundamentais naquela igreja. Paulo queria trazer a unidade. Unidade é uma igreja indivisível. Se uma igreja consegue se dividir é porque ela não está vivendo em unidade. Temos que ter unidade de fé, unidade de entendimento. Temos que ser um em Cristo. Aí o diabo não separa, o diabo não divide. Paulo visava trazer fortalecimento para aquela igreja, e para que então ela pudesse crescer. A grande verdade é que se não tiver o primeiro, que é a unidade, e não estiver fortalecido pelo Espírito Santo, também não vai ter crescimento. O primeiro e o segundo propósito de Paulo eram necessários para que ele alcançasse o terceiro, que era o crescimento. Paulo visava também construir uma base missionária em Roma. No entanto, que ele vai dizer que ele desejava ir para Roma e de Roma ir para a Espanha. Um desejo que ele não alcançou. Desejava conhecer os irmãos, compartilhar suas experiências e depois ser enviado para a Espanha. Caminhando para o final, capítulo 4, ensinos para a igreja
atual. Infelizmente, e muito infelizmente, para a gente chorar mesmo, muitos vivem um evangelho sem renúncia. Havia muitos que queriam fazer parte daquela igreja ali em Roma, mas queriam continuar fazendo tudo que eles faziam. Venha como estás, está certo, mas não é fique como venho. E as pessoas queriam continuar fazendo os mesmos pecados que elas faziam. Um evangelho sem renúncia. Se Cristo renunciou o seu espaço de glória para se submeter à cruz, o que é que seria difícil a gente renunciar pelo amor de Cristo, hein? Responde aí para você mesmo. Essas pessoas que não renunciam, elas não se parecem com o cidadão do céu, ou com a noiva do Cordeiro. Você já prestou atenção como uma noiva se arruma? Eu jamais vou esquecer o dia que eu vi essa irmã entrando na igreja, de noiva. Tive que me segurar assim para não cair, a emoção foi muito forte. Espera aí, vai chegar a sua vez também, tá? Eu vi uma tristeza desse lado aqui, a hora que eu falei de noiva, de casamento. Suas lágrimas serão enxugadas. Se uma noiva na terra se embeleza tanto, se arruma tanto, então imagine como deve ser linda a noiva do Cordeiro. Imagine como deve ser muito bem ornamentada a noiva do Cordeiro. Não é de qualquer jeito que a gente vai ser noiva do Cordeiro, não. Não é de qualquer jeito que a gente vai se apresentar ao noivo, não. Não podemos buscar as coisas meramente terrenas e viver ao bel prazer, porque o verdadeiro evangelho liberta, transforma e nos leva para os céus. O verdadeiro evangelho vai nos transformar em cidadãos do céu. Não viveremos pelas leis que regem esta terra, mas viveremos pelas leis dos céus. O evangelho tem que transformar. Conclusão, para a gente terminar bem no final, diga glória a Deus. Paulo escreveu a carta para Roma com ousadia e autoridade. Admoestou com severidade o modo de vida daqueles irmãos, trazendo temor e despertamento. Paulo precisava dizer que o jeito que eles estavam vivendo estava errado. Precisava haver em seus corações o temor para que houvesse o despertamento. Eu já disse inúmeras vezes que o que nos leva a viver em santidade é o temor que nós temos por Deus. E o temor também, ele é consequência da reverência. E Paulo estava dizendo: olha, o Deus que salvou vocês do pecado é um Deus santo, é um Deus puro. Vocês precisam mudar o jeito que vocês vivem. Para a gente concluir, apesar do povo estar vivendo de uma forma até corrompida e pervertida, o sacrifício de Jesus Cristo traz a esperança. Diga comigo: esperança. Esperança de arrependimento de pecados. O pior dos pecadores pode alcançar a redenção no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa a condição, a fé é o suficiente. Fique em pé em nome de Jesus. Eu coloquei de volta aqui o texto áureo para a gente lembrar que não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, pois ele, o evangelho, é o poder de Deus para a nossa salvação.
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre, em Jesus Cristo se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Neste momento eu gostaria de perguntar se há alguém que você queira receber Jesus como Salvador da sua alma. Você que ainda não se entregou a Jesus Cristo para ser o Salvador da tua alma, você que ainda não reconheceu os seus pecados, hoje é o dia de você chegar-se a Deus, reconhecer que você precisa do perdão de Deus para ser salvo, que Cristo já fez tudo por mim e por você, e que a gente precisa dele para ser aceito por Deus. Alguém que ainda não aceitou a Cristo, quero te convidar a você fazer um sinal com a sua mão. Quero orar pela sua vida. Se levante, por favor, a gente vai orar por você. A gente vai orar pela tua vida. Levanta a mão para cá, vamos orar pelo irmão que está tomando a decisão por Cristo Jesus, está reconciliando. Levanta a mão para cá, toda a igreja, vamos apresentá-lo para Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está esta vida, Pai, que nesta noite foi chamado, ó Deus, pelo Senhor, para estar, ó Deus, na tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha guardá-lo, venha livrá-lo, meu Deus, de todo mal. Meu Deus, que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida. Sela, meu Deus, até o grande dia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos agora, transforma a sua vida, transforma a sua história, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Abençoe, irmão. Diácono Haroldo vai te acompanhar. Vamos terminar já? Vamos terminar? Deus abençoe a fé de todos vocês. Quero já fazer a oração da fé. Vamos agradecer a Deus por estarmos mais um dia na presença de Deus. Mais uma vez agradeço de coração a presença de cada irmão que esteve conosco nesta noite. Põe tua mão na tua cabeça, quero orar por você. Vamos agradecer a Deus por este culto. Vamos pedir que Deus nos guarde, nos livre, nos leve em paz. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu povo, meu Pai, que hoje esteve na tua casa. Guarda, meu Deus, de todos os males, guarda do perigo, guarda, Pai, de todas as ciladas de Satanás, guarda o jovem, a criança, o adolescente, meu Deus, o novo, o ancião, meu Deus, dai o grande livramento, meu Deus, repreende toda a enfermidade, meu Pai. Se há alguém doente, se há alguém enfermo, repreende agora a enfermidade, a dor, meu Pai, onde estiver. Opera o teu milagre, opera, meu Deus, em nome de Jesus. Envia a tua bênção sobre a tua igreja. Alcança agora a família, alcança agora o lar, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que ficaram em casa, aqueles que não puderam vir, meu Deus, que o Senhor venha alcançar agora, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos por aqueles que estão hospitalizados. Tem misericórdia, meu Pai, guarda de todo mal. Guarda a nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda o estado do Ceará. Guarda, meu Pai, dai o livramento, protege, ó Deus, teu povo. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, meu Pai, para nossas casas. Livra aqueles que vão, Pai, com transporte público, aqueles que vão com seu automóvel, com sua moto, com seu veículo. Dá o livramento no trânsito, ó Pai. Guarda em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. E paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vão todos em paz, na proteção de Deus. Deus guarde livre em nome de Jesus Cristo.